homem, um inimigo, uma queda e uma sede de vingança. Quando a gente vê Hector Salamanca e Gus Fring, sabemos o quanto os dois se odiavam. Afinal, primeiro Hector tirou tudo dele, depois Gus passou sua vida destruindo a família de Hector, até o deixar humilhado, quebrado e preso a uma cadeira de rodas. Mas no último encontro entre os dois, tudo mudou. Não foi só a maior vingança da série, mas a mais fria, a mais cruel, a mais genial de todas. E nesse vídeo, eu te explico o porquê. Assim que Hector aparece, a gente já vê de cara o quanto ele é esperto, mesmo com a aparência cansada e mal mexendo um dedo. Porque enquanto Tuco tá tentando levar o Walter e o Jesse à força pro cartel no México, os dois, sem ele perceber, estão planejando envenenar sua comida e até falam isso na frente do Hector, porque acha que ele só tá ali de enfeite. Mas na hora que o Tuco vai comer, Hector mostra que tinha prestado atenção em tudo que estava acontecendo e impede que seu sobrinho morra envenenado. E não só isso, como apenas com algumas batidas no sino, ele consegue colocar o Tuco contra os dois. E só não os matou porque acabou sendo enganado de novo, com os dois conseguindo fugir. O que é até curioso, já que depois da fuga e o tiroteio entre Hank e o Tuco, o episódio termina assim. E com o som do sino, vemos Hank usar Hector para identificar Jesse na cena do crime. Mas apesar de ter raiva do garoto e querer acabar com ele, o Salamanca jamais iria dedurar alguém para a polícia, porque para eles isso é pior do que a morte. Por isso, o cara, mesmo na condição que tava, tendo acabado de perder seu sobrinho, além de dar um susto no Jesse, ainda humilha a polícia que tanto odeia. Isso prova que, apesar de estar em uma cadeira de rodas, ele continuava sendo o chefe da família. Tanto que é ele quem coloca os gêmeos atrás do Walter, e só não consegue se vingar porque o Gus entra na parada e pede ao cartel pra esperar, pois estava fazendo negócios com ele. E ao invés do cartel apoiar a família Salamanca, eles ouviram o Gus e deixaram que os gêmeos descontassem sua vingança em outro cara, o Hank. Claro que após uma jogada de gênio do Gus pra acabar com os dois. A morte de mais sobrinhos e um cartel que preferia ouvir Gus ao invés do todo-poderoso Salamanca mostra que Hector já não tinha mais o mesmo poder, porque se fosse antes, as coisas terminariam assim. O Hector era um dos braços direitos do Dom Eladio e um dos homens mais perigosos do México, já que ele mesmo diz que ajudou a construir o cartel com o sangue e dinheiro de sua família. Por isso não importava quem cruzasse seu caminho, o medo e perigo que sua família representava apavorava qualquer um só de olhar por seus sapatos. Seu lema era claro: sangue por sangue. Assim, assustar, destruir, controlar os territórios à força eram sua especialidade, já que ninguém era louco de mexer com eles. E se mexessem, bom, levava bala, soco e até machadada. Ainda mais que desde cedo eles aprenderam o quanto é necessário ser forte e proteger sua família a todo custo. Porque você pode até pensar que Hector não se importa com nada e que ele é apenas um monstro. E bom, sim, ele é um monstro. A ponto de afogar um dos gêmeos quando criança para ensinar uma lição ao outro irmão que havia desejado que ele tivesse morto. Mas quando percebe que o garoto tá tentando ao máximo soltar o irmão, até batendo na cara do Hector, ele solta o menino e diz: La familia es todo. Para ele, assim como para muitos mafiosos, a família é o mais importante. Tanto que, enquanto Dom Eladio, Bolsa, Gus não envolvem sua família porque podem considerar como fraqueza, os Salamancas fazem disso sua maior arma, mesmo que corram o risco de destruir sua família, destruindo uma outra. Quando Gus se encontra com o cartel pela primeira vez, dá pra perceber que Hector já não gostava dele, porque quando vê Gus e seu parceiro sentados, ele mal olha pra eles e ainda urina na piscina do chefe, quase como se estivesse marcando o território. Na mesma piscina que, minutos depois, Fring veria seu parceiro sangrar até o seu fim. Fica claro que a morte do químico de Gus foi por desrespeito, estratégia para eliminar a concorrência e uma forma de mostrar pro homem do frango quem é que mandava na região. Mas o jeito como Hector faz o serviço, com ódio, mandando ele olhar pro companheiro no chão, completamente indefeso, deixa tudo mais cruel.
Ainda mais que, após matar o cara que ele amava, ainda dá um conselho a ele. Quédate con los pollos. Bom, a gente sabe muito bem que ele não ouviu, já que alguém disposto a ser dono de um império e se vingar das pessoas que destruíram sua vida, não vai parar até conseguir o que quer. E é até engraçado como Dom Eladio e Bolsa, que antes tinham raiva do Fring, com o tempo simplesmente aceitaram ele no cartel e passaram a usar seu sistema de distribuição, tudo porque ele sempre chegava com mais dinheiro e mais resultado. O que só irritou mais o Hector, porque enquanto o Homem do Frango crescia no Império, cada vez mais os Salamancas ficavam para trás, tanto em território como nas graças do chefe. Pois mesmo tentando impressionar o chefe dando presentes, batizando uma sorveteria em seu nome e buscando conseguir seu próprio modelo de distribuição, até através da oficina do pai do Nacho, a verdade é que Hector já havia sido superado. O cara que ajudou a fundar a grande máfia agora era só um cachorro bravo, brigando por ossos cada vez menores. Por isso, a forma como o cartel passou a tratar ele e sua raiva que só aumentava por Fring foi tornando Hector completamente cego, não vendo nem o botãozinho do hype que ajuda demais a gente a crescer esse vídeo. Mas voltando, tudo o que ele queria era desmascarar Gus Fring a qualquer custo, mostrar que era superior, seja assustando os funcionários do Polos Hermanos, exigindo que Gus pessoalmente fizesse as entregas das drogas, mesmo sem aprovação de Dom Eladio, ou pegando a maior parte dos pacotes que deveriam ser divididos meio a meio. Esse era seu jeito de mostrar que ainda estava no controle, mesmo sem ter ideia do quanto ele já vinha sendo manipulado, enganado e traído não só pelo Fring, mas pelo próprio cara de confiança, o Nacho. Porque enquanto ameaçava todos ao redor, incluindo o pai de seu funcionário, ele sequer desconfiou que suas tentativas de ser superior, poderoso e usar o nome da família para cima de qualquer um fosse o levar a um destino inevitável, sua própria queda. E quando Gus vê o homem que destruiu sua vida a um passo do fim, morto pelas mãos de outra pessoa, isso não seria aceitável. Por isso contrata uma médica para ajudar no tratamento. Bom, até ele pelo menos ter condições de lembrar quem ele é, mesmo que completamente imóvel. Isso o levou a um destino exatamente como aquilo que sempre foi: cruel, impiedoso, assustador. Mas não apenas por conta da cadeira de rodas, mas porque viu mesmo o mais inteligente dos seus sobrinhos chegar a um passo de acabar com a operação de seu maior inimigo e falhar, sendo enterrado dentro de seu próprio laboratório. E para piorar ainda mais, quando ele conta pro Dom Eladio que Gus matou Lalo, ele não só não acredita, como ainda pede pros gêmeos tirar o Hector dali. E o que deixa essa vitória ainda mais simbólica é que Gus vence olhando para a piscina onde havia perdido tudo. A mesma piscina onde anos depois o próprio Dom Eladio cairia envenenado, junto com todo o cartel, dando fim a um reinado de sangue, por outro comandado pelo Homem do Polos Hermanos. E se no final de Better Call Saul já não tinha mais o Lalo, agora já não tinha mais ninguém. Gus fazia questão de ir até o único Salamanca vivo e esfregar em sua cara que ele conseguiu o que queria, mostrando até o medalhão do Dom Eladio. Now, the Salamanca name dies with you. Se o que mais importava para Hector era sua família, agora não tinha mais motivos para lutar. A única coisa que ainda podia controlar é se encararia o Gus nos olhos como sinal de alguém que foi superado, humilhado e que clama por seu fim. Pelo menos até outro químico aparecer e oferecer uma oportunidade de ouro a ele. Chega até a ser irônico a morte de um químico iniciar a vingança e um químico planejar a morte, que termina todo o ciclo. E sim, Hector odiava o Walter, mas para acabar com Gus de uma vez por todas, ele trabalharia com qualquer um. Então ele chama a atenção do Fring indo até a polícia, faz eles de trouxa pela última vez. E quando o Fring finalmente aparece, bem na sua frente, pronto para terminar algo que destruiu os dois, você o encara nos olhos, mas dessa vez, com força, com poder, com tudo aquilo que sempre fez o nome Salamanca causar medo. E depois de longos segundos apertando o sino, tudo termina em uma explosão. Porque a lei é clara: sangue por sangue.
Dois inimigos que perderam tudo quando escolheram o ódio como o único combustível, porque dessa vez não era o Hector que estava cego, e até um homem 10 vezes mais inteligente podia cair, mesmo que caia ajeitando o terno e fora do quarto, porque ele se recusa a morrer ao seu lado, mostrando ser não apenas a maior vingança de todas, mas também que Vince Gilligan criou o vilão perfeito. Isso eu explico melhor nesse vídeo aí na tela.